E nesse momento nós vamos compartilhar mais uma mensagem dessa série. Você com certeza recebeu um esboço do nosso pessoal ali da recepção. Você poderá fazer as suas anotações. O pastor sempre diz aqui, agora eu não vou lembrar a porcentagem, então eu vou falar a minha. Que quem anota tem, vou falar 80 agora, né? Acho que ele falou 70 da última vez. 80% de chance a mais de ir para o céu. Então você anota aí esse negócio. Tá bom? Nós só vamos aumentando a porcentagem cada vez que a gente fala. Brincadeira. Mas nós vamos compartilhar hoje sobre o tema uma igreja que vive em comunidade. Eu acredito na igreja. E eu acredito em uma igreja que ama, foi a primeira mensagem. E nós agora vamos compartilhar sobre eu acredito em uma igreja que vive em comunidade. E quando eu estava estudando a respeito desse tema, sobre nós aprendermos a viver em comunidade, aprendermos a viver em unidade, em comunhão. Quando eu estava estudando a respeito desse tema, eu me lembrei de uma história que talvez alguns que estão aqui vão lembrar disso, principalmente o pessoal que andou na Arca de Noé, ajudou a tirar os bichos lá de dentro, vão lembrar dessa história. Agora, se eu falar quem lembra, ninguém vai levantar a mão, né? Claro. Mas a história desse cara aqui, ó, o Jim Jones. Alguém lembra disso aí? Nem que for meia bandeira assim, tá bom, só para eu ver. Jim Jones. Ele foi um líder de uma igreja que depois passou a ser chamado de seita, Templo do Povo, nos Estados Unidos. Ele era da cidade de Indiana, nos Estados Unidos. E depois ele começou a pregar ali, juntar algumas pessoas, pegou todo esse povo e foi para a Califórnia, e ali ele fundou o Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. Tá vendo como é difícil? Mais fácil lá, igreja renovada, não é? Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. E aí ficou conhecido como Templo do Povo, e ele começou a pregar, e ali na Califórnia ele já estava juntando aproximadamente, em uma das suas reuniões, 4.000 pessoas. Só que, quando algo não é centralizado na pessoa de Jesus, por mais que pareça uma boa unidade, isso começa a gerar uma unidade falsa, uma união falsa. E então o Jim Jones começou esse negócio todo subir para a cabeça dele, e ele começou a se proclamar nas entrelinhas como o Messias daquele povo, como o Salvador daquele povo. Ao ponto de, num determinado momento, o povo começar a vender tudo que tinha e entregar ali no Templo do Povo. E ele pegou todo esse dinheiro, comprou uma propriedade na Guiana e levou para lá aproximadamente 1.000 pessoas, 900 e poucas pessoas. E ali eles começaram a viver em comunidade. A comunidade era assim, ó. Era uma coisa bonita, ele comprou aquela propriedade, o dinheiro aqui valia muito, né? $1 valia muito na Guiana. Então ele conseguiu comprar essa propriedade, começou a juntar gente, ali é uma das suas reuniões, e esse povo vivia aparentemente muito feliz. Ele era um ferrenho defensor dos ensinamentos comunistas. E então ele pegou todo esse comuno-socialismo e aplicou na prática daquilo que esse pessoal ia viver ali. E proclamando-se como Messias. E esse pessoal começou a viver em comunidade e tal. E aí houveram algumas denúncias na corte dos Estados Unidos, que algumas pessoas queriam sair de lá e não podiam. Então, um deputado norte-americano veio para investigar o que estava acontecendo, junto com uma comitiva. O acesso era difícil, eles tiveram que pegar um avião daqueles teco-teco, sabe? Pequenininho, descer ali no meio da selva da Guiana
chegaram ali no templo do povo e tiveram uma recepção maravilhosa, ao ponto de, depois as pessoas acharam as filmagens, ele declarar na frente de todo mundo que aquilo que ele estava vendo ali era a coisa mais linda do mundo. As pessoas se ajudando, todo mundo era dono de tudo, o povo estava cada um servindo ao outro, era uma unidade maravilhosa, uma comunidade perfeita. Mas ele percebeu que toda aquela apresentação que ele viu não passava de uma falácia quando ele recebeu um bilhete de um dos moradores que estava escrito assim: pelo amor de Deus, na hora de ir embora, me leve daqui. Então, eles começaram a questionar o Jim Jones e ele mudou repentinamente a sua feição. Tem uma filmagem no YouTube sobre isso, sobre essa parte. O repórter questiona isso e ele muda a sua feição e fala que, na verdade, eram pessoas que gostavam de aparecer e que isso não acontecia. As pessoas eram livres para ir embora, ele não mandava em ninguém. E o que aconteceu? Quando o deputado norte-americano estava indo embora, levou algumas pessoas consigo que estavam desesperadas para sair dessa comunidade e voltar para os Estados Unidos. Alguns homens do Jim Jones foram até o aeroporto, que era uma estrada de terra, na verdade, e metralharam todos dentro do avião. Mataram todos, inclusive esse deputado norte-americano. E quando o Jim Jones ficou sabendo que isso havia sido executado por ordem sua, ele promoveu uma das maiores tragédias da história da humanidade. Uma das maiores tragédias. Porque ele sabia que agora ele seria julgado pela corte norte-americana e os Estados Unidos iriam intervir. Então ele proclamou uma ordem que todas as pessoas que estavam ali deveriam tomar veneno e se suicidar. E o resultado foi esse aqui. Um suicídio em massa de mais de 900 pessoas. Dentre as 900 pessoas, 300 crianças. 300 crianças. E por que eu estou lembrando esse fato? Tão triste. Tão triste. Porque existe algo maior na nossa vida. Quando eu digo que eu acredito na igreja, eu não estou dizendo que eu acredito nesse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que eu acredito no fanatismo religioso. Quando eu digo que eu acredito na igreja, eu não estou dizendo que eu acredito em algo que vai nos afastar de Deus. Eu não acredito em algo que vai promover algo desse tipo. Eu acredito que existe algo maior que traz unidade numa comunidade de fé. Existe algo maior do que aquilo que é proclamado no vazio da religiosidade. Eu acredito que existe algo maior que não apenas deixa a gente diferentão de todo mundo, mas que faz com que a gente faça a diferença onde nós estivermos, como igreja. Essa unidade que vem sobre a vida da igreja faz com que a igreja realmente faça a diferença e não apenas seja diferente. Eu queria ler com você, esse texto aí no seu esboço, esses versículos do livro de Efésios, da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 3 até o 7, mas eu queria expor todo esse capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre esse tema. E é algo assim, extraordinário a ideia do apóstolo Paulo, é algo extraordinário. Porque quando nós lemos esse texto, parece para nós que nós lemos assim, meio armados. A gente lê já falando assim, mas isso aqui não dá para fazer não. Mas olha o que diz esse texto do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 3 até o versículo 7. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E, gente, Paulo está escrevendo agora, o finalzinho da sua carta aos Efésios, para ensinar de forma prática como é que esse povo vai fazer na vida tudo aquilo que ele já tinha dito antes. Como é que é a vida com Deus? Como é que você foi chamado por Deus? O Senhor, desde a eternidade, te escolheu, olhou para você, prestou atenção na sua vida, na sua história, te trouxe para esse caminho e abriu os seus olhos. E agora o apóstolo Paulo está falando, e como é que a gente vive então? Como é que a gente vive como igreja? Como é que a gente vive como comunidade de fé? Porque senão nós criamos a concepção de que a igreja é o prédio. A gente tem aquele linguajar que é meio que natural de todos nós falamos assim, eu falo assim de vez em quando também. Hoje eu vou à igreja, não é? Hoje eu vou à igreja, quando na verdade nós somos igreja, nós pertencemos à igreja. Nós não frequentamos a igreja, frequentar a gente frequenta o mercado, a farmácia, algum outro lugar, mas a igreja é algo que se pertence, porque a igreja não se resume ao prédio. No domingo, o máximo que nós fazemos é nos reunirmos para a celebração, como família de fé, juntos, num só propósito de adorar o nosso Deus. Mas a igreja, ela continua no decorrer da semana, ela continua existindo, ela continua se movendo, ela continua acontecendo. E o apóstolo Paulo está escrevendo, como é que vocês vão viver como igreja? Como é que vocês vão viver e vivenciar essa igreja como pessoas que entenderam que ninguém pode viver sozinho? É uma máxima que a gente tem aqui na Igreja Renovada e a gente sempre faz questão de dizer isso, porque é uma verdade da palavra de Deus. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver sozinho. E é dentro disso que eu quero destacar alguns aspectos aqui a respeito desse assunto, e você pode fazer as suas anotações também. E o primeiro aspecto desse assunto é que existe unidade na diversidade. Existe unidade na diversidade. Tem como nós caminharmos unidos num só propósito, embora nós sejamos completamente diferentes. Completamente diferentes. Interessante notar que a palavra um ou uma, nesse texto, só nesse pedaço que nós lemos aqui, da carta aos Efésios, ela aparece pelo menos 7 vezes. O apóstolo Paulo destacando a importância da unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E ele vai destacando a importância da unidade, mas mostrando que a unidade não é simplesmente uma uniformidade. Ou destacando que a unidade que a gente tem, ou deveria ter, ela não exclui a nossa diversidade. E quando falo de diversidade aqui, o apóstolo Paulo está falando de diversidade de chamados, de vocações e de dons do Espírito sobre a vida da igreja. O apóstolo Paulo está falando da nossa personalidade diante de Deus, de quem nós somos diante de Deus, das nossas particularidades, das particularidades da nossa alma, das particularidades do nosso coração. E, meus irmãos, vamos falar a verdade, é só Deus para ter uma ideia dessa, né? Juntar um monte de gente diferente num lugar só e falar, vocês têm que caminhar para o mesmo lugar. Não é complicado? É só você pensar lá na sua casa, na sua família. Deus juntou um monte de gente diferente. Quem tem mais de um filho já sabe disso. Não é verdade? As mães que estão aqui, mãe repara mais, né? As mães que estão aqui, você não fala isso para eles, é óbvio. Mas tem um filho que você olha assim e fala,
Puxou para ninguém. Isso aqui parece com quem? Você olha para o seu marido, diferente. Olha para você, diferente. Aí você vai pensar na sua avó, no seu tio. Aí geralmente tem aquele tio que você não gostava muito, o miserável parece com ele. Você fala igualzinho. E aí, como é que você une todo mundo? Como é que você faz essa família caminhar num sentido só? Numa direção só? Porque se você for abrir para a opinião de todo mundo, cada um quer uma coisa. É ou não é? É difícil. E a igreja é uma família. A igreja é essa família, sabe? Mas existe a grande possibilidade de nós termos unidade, mesmo no meio da nossa diversidade. É sério. Irmão, se a gente for falar de música aqui, em relação à celebração de domingo, eu posso arrumar maior confusão para a vida do Mateus Inácio. Fala assim, ó, a partir de hoje, você selecione as 5 músicas que você gosta e lá na porta você passa o bilhete para o Inácio. Ele está enrolado. Nós vamos ter de tudo aqui, irmão. Essa semana eu postei um vídeo de uma senhora lá do Rio de Janeiro, Neinha do Surdo. Vocês já viram ela? Viralizou aí na internet. Um testemunho lindo de uma senhora que estava jogada nas drogas. Deus resgatou ela por meio da igreja e hoje ela está com um grupo de samba que só tem veinha. Eu postei e falei assim, pelo amor de Deus, alguém descobre onde é que é esse culto. Eu vou. 2h da manhã eu estaria lá. Diversidade. Nós temos os nossos gostos, nós temos as nossas particularidades, mas tudo isso, gente, não é causa de divisão. Tudo isso vai somar para uma unidade maior. Agora, o que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós é algo muito complicado e importante. Que para que a gente tenha essa unidade, é preciso uma atitude muito radical em relação a tudo que é pregado lá fora. O apóstolo Paulo fala assim, no meio de toda essa diversidade que a gente tem, para que haja unidade, você precisa ser diferente de tudo que está sendo pregado lá fora. A gente precisa de humildade e de mansidão. E aí não é fácil. Porque a gente ser humilde com quem é humilde com a gente, é moleza, né? É moleza. E aí, às vezes, isso gera uma falsa humildade, né? O cara pisa no seu pé, você falou, meu irmão, perdão, coloquei meu pé debaixo do teu. Vai ficar falsa humildade, né? Mas é preciso humildade e mansidão. Versículo 2, ele já começa dando pancada na gente. Ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis. O nosso coração fala, não dá. Sejam pacientes, piorou. Suportando uns aos outros em amor. Ah, Senhor, aí acabou, para mim não dá. Como é que eu vou suportar o próximo se o próximo me irrita? E detalhe importante, que esse texto fala de suportar uns aos outros em amor, não é tolerar. A Bíblia não está falando de tolerar, irmão. A Bíblia está falando de você colocar o seu ombro para que ele escore e você ajude a carregá-lo. É oferecer suporte. Suportar uns aos outros é oferecer suporte. É dar o ombro e falar assim, vamos, Zé, você está me irritando, mas eu vou te ajudar a chegar lá. Para que haja essa unidade, para que a gente aprenda a viver em comunidade, a gente precisa de humildade e de mansidão, não tem como. Nós queremos a vida sendo resolvida só do nosso jeito, só nos nossos gostos, não abrirmos mão de nada. A gente se irritar com tudo.
E não existe unidade na diversidade sem esforço mútuo, porque às vezes a gente ouve uma palavra como essa, já vem na nossa mente pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que a gente fala assim, tinha que ser humilde aquele miserável mesmo. Ela tinha que ser humilde, ela tinha que ser mais mansa. O irmão talvez está ali segurando a mão da esposa, falando, Senhor, é isso mesmo, abençoa ela, Senhor. Dá humildade para essa mulher, mansidão, né? Mas não existe essa possibilidade sem esforço mútuo. Isso é de todos nós, é uma tarefa para todos nós. Versículo 3 diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço. Dá um cutucãozinho. Eu sei que você detesta fazer isso, é só porque detesta que vai fazer. Dá um cutucãozinho quem está perto de você e fala assim, você está se esforçando de verdade? Se a pessoa que você cutucou respondeu para você, você fala assim para ela, olha bem no olho e fala assim, você mentiu? E às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, eu estou me esforçando, estou aqui firme na caminhada. Vontade de torcer o pescoço dos irmãos, não pode. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Qual é o nível de esforço que você emprega para que a unidade seja conservada? Para que a unidade da sua família, para que a unidade da igreja seja conservada? Qual é o nível de energia que você coloca nisso? É o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós, para mostrar que não existe unidade na diversidade também, sem dependência e direcionamento de Deus. Porque esse esforço que a gente precisa fazer, precisa ser feito debaixo da dependência de Deus. Porque senão a gente enfia no meio do negócio só as nossas opiniões. Daquilo que a gente acha que é humildade, daquilo que a gente acha que é ser manso. E a gente precisa de dependência e direcionamento do eterno. Olha o versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Talvez você está pensando, eu não me misturo muito, porque eu já fui ferido demais pela igreja. E a nossa oração por você nessa manhã é para que você receba a graça de Deus na medida repartida por Cristo. Para que você volte a viver em comunidade e exerça o chamado que Deus deu para a sua vida um dia. Talvez você fale assim, mas eu não gosto de me misturar muito porque as pessoas são muito diferentes de mim. Mas é precisamente nessa diversidade que a gente encontra graça de Deus repartida por Cristo na medida que você precisa. Na medida que você precisa. Mas um segundo aspecto que a gente pode enxergar nesse texto é que a diversidade vinda de Deus alcança, mas a divisão vinda dos homens atrapalha. Gente, se nós confundirmos aqui o negócio, dá ruim. Se nós embolarmos as marchas, não dá certo. Divisão é diferente de diversidade. São coisas diferentes. A unidade e a diversidade não são mutuamente excludentes, mas a divisão acaba com a unidade no meio da comunidade de fé. A divisão humana atrapalha. E às vezes nós achamos que estamos promovendo diversidade e estamos promovendo divisão. E você vai ver nesse texto de Efésios que Deus nunca faz nada sem um propósito e um objetivo bem estabelecido. Deus nunca vai fazer nada sem um propósito.
Deus nunca vai fazer nada sem um objetivo. Mas o problema é quando a gente quer sobrepor os propósitos de Deus com os nossos propósitos. O problema é quando a gente quer sobrepor aquilo que Deus disse que é bom com aquilo que a gente acha que é bom. Com um comportamento melhor, com um pensamento melhor. E aí a gente promove divisão. Olha nos dias de Jesus. O judaísmo era um só. Mas dentro do judaísmo, como é que vivia o povo? Saduceus. Era um povo mais classudo assim. Sabe aquele povo que andava camisa da Tommy, não tinha camisa floral? Povo mais assim alinhado. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Aí tinha os fariseus, era um povo classudinho também, mas acreditavam em anjos e acreditavam em ressurreição. E o interessante é que quando Jesus queria encerrar uma discussão para ele cair fora, Jesus falava da ressurreição e deixava ele se matar. Resolve entre vocês agora aí. O apóstolo Paulo fez isso. Por quê? Porque embora pareciam unidos em alguns pontos, a divisão entre eles, de suas ideias, de seus pontos, de sua teologia, não deixava aquele povo caminhar em unidade. Eram subdivididos. E às vezes nós olhamos para a vida da igreja, principalmente na vida da igreja brasileira, nós vemos essa subdivisão e nós não queremos que seja assim. Olha para a história da igreja protestante, lá em 1517, quando foi o marco da reforma protestante, lá quando Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, e o movimento foi chamado movimento da reforma protestante, e não movimento da divisão protestante. A ideia sempre foi reformar, nunca dividir. Por quê, meus amados irmãos? Porque uma igreja não pode caminhar em divisões humanas, de dogmas, de ideias, de pensamentos. A divisão humana atrapalha a vida orgânica da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios ainda, capítulo 4, versículo 8. E esse texto é muito bonito, porque ele vai falar daquilo que Deus promove na vida da igreja em diversidade, para trazer unidade. De todas as coisas diferentes que Deus faz no meio da igreja, mas justamente para fazer esse povo ficar mais unido. Versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Uma outra versão vai dizer, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. E esse versículo 8, está fazendo referência ao Salmo 68, do triunfo do povo de Deus. E quando o Senhor chega triunfante sobre o seu povo numa vitória, e interessante que esse Salmo 68, ele era usado na festa de Pentecostes. No meio da festa de Pentecostes, esse Salmo era cantado, esse Salmo era recitado como uma vitória de Deus sobre os homens, e Deus dando dons, e a palavra dom significa presente, carismata, presente, e Deus deu dons aos homens, Deus distribuiu presentes aos homens. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios está fazendo uma referência àquilo que aconteceu na festa de Pentecostes, com a vida da igreja, quando Jesus morre e ressuscita e chega ao céu vitorioso, ele derrama dons sobre os homens por meio do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Ele derrama dons. E quando você lê uma lista que o apóstolo Paulo faz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, para ver os dons da igreja, os dons que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, você vê a maior diversidade. Nós estávamos num estudo teológico sábado,
ontem no caso, né? De manhã, com alguns jovens e adolescentes. E a gente entrou nesse assunto de dom e foi levantada a questão, então quais são os dons? Eu falei, tem uma lista. Tem uma lista. Dom de misericórdia, dom de socorro, dons de línguas, dom de profecias. O caso é que às vezes nós promovemos a divisão por valorizarmos apenas alguns dons. Alguns dons. E o interessante é que o apóstolo Paulo, no meio dessa lista, faz uma pausa no capítulo 13, para dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, não vale nada. Eu poderia dar o meu corpo para ser queimado, se eu não tenho amor, nada seria. Eu ia ser vazio. Eu ia ser como nada. Então nós vamos fazendo subcategorias daquilo que é importante dentro da vida da igreja e vemos que Deus faz um movimento contrário. Deus, ele derrama dons sobre a vida da igreja para que assim ele possa alcançar o maior número possível, porque o plano de Deus por meio da sua comunidade de fé é, em alcançando, ele possa abençoar o maior número possível. E é por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós temos personalidade diferente e ainda assim fomos chamados por esse Deus para uma missão. É por isso que cada um tem um dom diferente do Espírito Santo e às vezes nós valorizamos apenas um dom. Às vezes nós valorizamos só o profeta fulano de tal, que bate no peito e fala que é profeta de Deus, quando na Bíblia nenhum profeta de Deus bateu no peito e falou que era profeta, né? Mas tudo bem, isso aí é outro assunto. A gente valoriza apenas algumas coisas. A gente valoriza apenas alguns pontos. E Deus está fazendo com que a nossa cidade seja mais abençoada, porque você está lá cheio do Espírito Santo de Deus, diferente de outros. Mas Deus está alcançando toda a nossa cidade por meio de uma comunidade de fé unida no meio da diversidade. Deus está alcançando. Eu me lembro da história de uma senhora que fazia parte de uma célula. E ela disse para um irmão da igreja, ela ficou doente, e depois ela foi falar com o pastor nem tinha ficado sabendo que ela tinha ficado doente, ela falou assim, queria te agradecer porque eu estou muito bem pastoreada nessa igreja, eu fiquei doente e o povo da minha igreja cuidou de mim como ninguém. Aquele pastor falou, mano, não fiquei nem sabendo, ele falou assim, eu sei, mas a igreja é viva, a igreja é orgânica, a igreja é uns para com os outros. E ela contou, meu marido estava preocupado, tinha um médico na minha cela, e o dom de Deus atuando aí. O médico foi lá, pegou o prontuário, leu, tranquilizou, explicou para o marido, falou, é assim, assim, assado, fica tranquilo, as coisas vão dar certo. Os irmãos se revezaram para ficar lá durante a madrugada toda, entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, para ela não ficar sozinha, e isso é igreja. Isso é ser igreja. Isso é viver como igreja. Olha o que diz o versículo 11. A diversidade de Deus no meio da igreja. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que isso está mostrando para nós, gente? Nem todo mundo vai ser igual. Nem todo mundo vai exercer o mesmo dom. Nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas no meio da igreja, mas no meio dessa diversidade, no meio de toda essa diferença, não há divisão. Ao contrário, a gente consegue alcançar mais pessoas. É esse o plano de Deus. Porque, gente, quando a gente vive em comunidade de fé, a gente entende que vai muito além de receber apenas. Viver em comunidade de fé vai muito além de receber. É sobre partilhar, é sobre servir e é sobre amar. Porque às vezes a gente pensa em igreja, a gente pensa, vou lá na igreja para receber. E a gente começa a tratar a celebração de domingo
como um posto de gasolina, de combustível. Que a gente vem, se abastece, aí a gente vai rodando pelo meio da semana, vai rodando, chega no sábado quase capengando, aí deu domingo de novo, vou na igreja para me abastecer de novo. Quando deveria ser o contrário. A gente deveria chegar aqui para transbordar. A gente deveria chegar aqui para espalhar. A gente deveria chegar aqui para partilhar, para sair para o meio da semana, para partilhar, para amar e para servir. E eu pergunto a você, como igreja, como comunidade de fé, quantas pessoas você serviu essa semana sem pedir nada em troca? Serviu. Quantas pessoas você amou de verdade essa semana? Sem pensar no retorno que isso poderia dar. O quanto daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, você partilhou essa semana. Será que nós temos orado uns pelos outros? Ou nós estamos apenas esperando receber a oração de alguém e no final a gente fala assim, ninguém orou por mim. Será que nós temos saído por aí para levar uma palavra de conforto para as pessoas que precisam, que estão em casa, não conseguem sair, estão oprimidas pelo maligno, estão passando por tantas situações difíceis? Será que nós temos saído? Será que nós temos nos preocupado? Será que nós temos percebido tudo aquilo que a gente tem recebido aqui, domingo após domingo, e nós temos pessoas por aí nessa cidade sedentas de uma palavra boa, de uma oração, de um abraço, de um partilhar de tudo aquilo que você recebe aqui? Eu pergunto, onde é que você guarda tudo isso que você recebe aqui aos domingos? O único jeito de você não perder aquilo que você recebe aqui aos domingos é depositando isso na vida de outras pessoas. Porque isso é ser igreja. Isso é viver igreja. É viver em comunidade e saber que Deus trabalha na diversidade para trazer união, mas se a gente não viver do jeito de Deus, a gente vai trazer divisão e a gente vai atrapalhar. Porque aí nós nos tornamos, como eu ouvi o pastor falando uma vez aqui, nós nos tornamos como represas. A gente só quer receber, e a gente não partilha. Quando Deus quer que da sua vida fluam rios de águas vivas. E olha que interessante. Versículo 12 diz ainda: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem edifica o corpo de Cristo? É Deus através dos dons do Espírito. Quem edifica o corpo de Cristo? Não é o conselho da igreja. Não é só a palavra do domingo, é também, porque esse é um dom. Mas quem edifica o corpo de Cristo é aquilo que Deus colocou na vida de cada um de nós. É uma pergunta que você devia fazer para Deus hoje. Senhor, como o Senhor quer que eu ajude a edificar o seu corpo? Como o Senhor quer que eu ajude a edificar a sua igreja? Porque, meus irmãos, somente partilhando, servindo e amando é que nós podemos crescer. Nós não vamos crescer se nós não repartirmos. Nós não vamos crescer se nós não servirmos. Nós não vamos crescer se nós não amarmos. Olha o versículo 13. Esse versículo é poderoso. Até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha esse texto do apóstolo Paulo. O propósito de tudo isso é que você não seja mais como uma criança espiritual. É que você cresça. Levadas de um lado
para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quanto mais unidos nós permanecermos, mais nós estaremos imunes às armadilhas do diabo para nos derrubar e nos enganar. Eu vi uma pessoa uma vez, estava num voo, e honestamente eu não li esse livro, mas só o tema me chamou a atenção, então eu não sei do que se trata o livro. Antes que você me julgue, fala assim, lá, tô falando negócio, nem sabe. Mas antes que você me julgue, eu só li a capa do livro assim, e eu achei interessante o tema, porque às vezes a gente quer fazer isso. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Talvez você já tenha lido esse livro. Então, de fato, não sei do que se trata o livro, mas a capa me chamou a atenção, porque às vezes a gente quer viver assim. A gente acha que aquilo que a gente pensa, que a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de resolver a vida é sempre melhor e a gente acha que a gente é mais esperto que o diabo. E quando você vai para a Bíblia, você vê que Satanás tentou engrupir até o nosso Senhor Jesus Cristo, que dirá nós. Que dirá nós. Então, às vezes, nós estamos promovendo a divisão, achando que estamos separando em unidade, promovendo algo bom, quando nós deveríamos olhar para Deus, para o propósito de Deus, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé, e falar, Senhor, eis-me aqui diante do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor deseja que eu sirva? Como o Senhor quer que eu ame? O que é que eu preciso repartir? O que eu preciso partilhar? Senhor, estou aqui. E talvez isso seja muito fácil para você, mas talvez seja uma dificuldade. E essa é uma oração, como diria o pastor Craig Groeschel, orações são inerentemente perigosas. Essa é uma oração perigosa que a gente precisa aprender a fazer. Senhor, seja feita a tua vontade. Essa oração é perigosa, porque Ele vai fazer. Mas a gente precisa aprender a fazer essa oração, porque ela é sempre melhor para as nossas vidas. Amém. Por último, não menos importante, é uma frase que é simples, mas a gente precisa aprender a importância dela na nossa vida, que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E tem coisa que separa a gente, hein? Hoje, domingão, 6:30 da tarde, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mais importante do Brasil. Corinthians e Palmeiras. Separa ou não separa? Separa até gente da própria família, quanto mais da igreja. Se a gente cantasse aqui no final aquela música, dependendo eu falo na celebração da noite, né? Dependendo do final, do resultado do jogo de hoje, se a gente cantasse aquela música Somos Corpo, não ia dar certo. Os irmãos iam dar as mãos e cantar Somos Corpo, vivendo em falsidade. Ia cantar tudo diferente. Porque não dá, de vez em quando não dá, irmão. Tem hora que é tenso. Tem coisa que separa a gente. Tem coisa que faz o negócio faccionar mesmo. Tem coisas que são completamente irrelevantes, como eu dei um exemplo aqui do futebol. Completamente irrelevante. Mas tem coisas que separam famílias por coisas que são menos relevantes que uma partida de futebol.
E você talvez está aqui me ouvindo nessa manhã, essa palavra é para você. Você não consegue resolver isso que está te separando da tua família. Essa palavra é para você, em nome de Cristo Jesus, para que você resolva isso hoje, com um telefonema. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Se a gente achar que aquilo que separa a gente é maior do que aquilo que pode nos unir, nós vamos caminhar sozinhos o resto da vida. Não vai ter igreja que caminhe em comunidade. Talvez você está carregando uma mágoa no seu coração, e isso é o que te separou da comunidade de fé. Talvez você está carregando algo na sua alma, e isso é o que está te separando. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, escuta o que eu estou te dizendo. O que une a gente é maior do que aquilo que separa a gente. E talvez você está pensando aí no seu coração assim, o Palma está falando isso porque ele me conhece. Não estou falando isso porque eu te conheço, não. Estou falando isso porque isso está na Bíblia. Isso é para mim também. Isso é para mim. Isso é para a minha vida, isso é para a minha história. Isso não é só para os meus dias passados, isso não é só para o meu presente, isso é para a minha vida inteira. Eu lembrar sempre que o que me une é maior do que aquilo que me separa das pessoas. Veja, o apóstolo Paulo, ele traz aqui um pouco do pensamento prático em relação a tudo isso que ele ensinou. Ele falou assim, gente, então é o seguinte, como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente resolve essa parada? Como é que a gente aprende a caminhar em comunidade, em família de fé? Como é que a gente resolve as nossas diferenças, as nossas divergências? Como é que a gente resolve as nossas divisões de pensamento? E ele vai mostrar para nós que tudo isso precisa estar debaixo de alguém, e esse alguém não é a gente. Todas as nossas diferenças, todas as nossas divergências, todas as nossas divisões, elas precisam estar debaixo daquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando a gente tem aquilo que nos separa uns dos outros, quando a gente percebe muito latente todas aquelas questões que estão nos separando uns dos outros, onde é que a gente precisa ir? A gente precisa se juntar e ir para Jesus e falar, Jesus, agora a parada é com o Senhor. O que o Senhor diz a respeito de nós? Porque senão a gente vai continuar caminhando cada um para um lado. Olha o versículo 15, que interessante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça pensante desse corpo? Quem dá a direção para esse corpo? Jesus. Quem é a cabeça que dá direção para a igreja renovada como comunidade de fé? É Cristo. É Cristo. E é por isso que a gente se une aqui num só amor, numa só fé, num só propósito. É por isso que a gente se junta, embora haja tanta diversidade. É por isso que a gente se junta, porque através de nós, Cristo vai dando a direção e alcançando essa cidade, e abençoando essa cidade, e Astorga vai se tornando melhor por causa de você, cheio de Deus e da direção de Cristo. Mesmo que você seja diferente de mim, mesmo que você olhe para uma camisa floral e fale assim, eu nunca vou usar um negócio desse, você está sem juízo, irmão. Você precisa comprar uma camisa floral pelo menos. Uma. Sair num domingo à noite, o vidro do carro baixado, fala assim, bênção de Deus. E ora por Astorga, fala, Senhor, abençoa essa cidade. Mesmo que você seja completamente diferente de mim, Deus quer usar você para abençoar essa cidade. Deus quer usar você para abençoar o seu bairro. Deus quer usar você para abençoar a sua rua. Deus quer usar você para abençoar os seus vizinhos. Deus quer usar você como você é, com a sua personalidade, com o seu jeito. Mas você, cheio do Espírito Santo, vai trazer unidade para esse corpo. Porque nós
Não nos movemos por aquilo que nós pensamos e achamos, nós nos movemos por aquilo que Cristo está nos direcionando. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, preste atenção nisso, não existe expansão sem edificação. Não tem como expandir sem edificar. Não tem como construir para cima se a nossa construção para baixo não for profunda. Não tem como a gente querer que a comunidade de fé venha se expandir se nós não estivermos bem edificados. Por isso, somente um único propósito é que a comunidade de fé pode ir além. Olha o versículo 16 e depois eu quero ler o versículo 32. Porque o versículo 32 parece que não tem muito a ver com esse texto, mas está totalmente ligado à ideia. Dele, versículo 16: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção. Todo o corpo ajustado e unido. Ajustado e unido. É assim que a gente precisa caminhar. Ajustados e unidos. Cresce e edifica-se a si mesmo. Cresce e edifica. Cresce e edifica. Constrói, mas a fundação também está sendo feita. Cresce e edifica. A si mesmo, em amor. E como é que a gente realiza isso? Na medida que cada parte realiza a sua função. Às vezes nós pensamos assim: mas se a irmã Kelly amasse mais o povo da igreja, a igreja estava melhor. Mas eu estou pensando qual é a minha função nesse corpo. Talvez eu perca tempo demais olhando qual deveria ser a função de todo mundo. E não estou pensando o que é que eu estou fazendo para que esse corpo cresça e seja edificado, na medida que cada parte realiza a sua função. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 32, dá um exemplo do que a gente deveria fazer. Ele diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E isso aqui está completamente ligado com a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Quando ele diz assim: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Sabe o que essa oração está dizendo? Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas, o Senhor pode usar essa mesma medida para me perdoar, tá? Tamo junto. Do mesmo jeito que eu estou liberando perdão, na mesma medida. Se a medida é pouca, não tem problema, Senhor. Pode usar essa medida para perdoar os meus pecados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que sem humildade, mansidão e principalmente sem perdão todos os dias, sem exercitarmos o perdão, nós não vamos conseguir nos edificar mutuamente. Há um só corpo, versículo 4, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não é sobre alguns, é sobre todos. Não é só sobre mim, não é só sobre um grupo seleto do corpo de Cristo, não, é sobre todos, é sobre a sua vida também. É sobre a sua vida também. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé. Eu quero terminar lendo um pensamento de John Gresham Machen,
de um livro que eu li há muito tempo atrás, chamado Cristianismo e Liberalismo, e essa é a última fala dele nesse livro. Ele diz o seguinte: não há refúgio do conflito, não há lugar de refrigério onde uma pessoa possa se preparar para a batalha da vida. Não há lugar onde 2 ou 3 possam reunir-se no nome de Jesus, para esquecerem-se por um momento de todas as coisas que dividem nação de nação, raça de raça, para esquecerem o orgulho humano, as paixões da guerra, os problemas confusos do conflito industrial e para se unirem em gratidão transbordante aos pés da cruz. Se esse lugar existe, então ele é a casa de Deus e o portão do céu. E do limiar dessa casa sai um rio que renovará o mundo cansado. E que essa palavra de John Mesh seja uma verdade na nossa vida também. Que do limiar dessa casa, essa casa de glória, essa casa de Deus, que do limiar dessa casa saia um rio que renove a cidade de Astorga. Que a gente não seja como represas que esperam apenas receber algo, receber, mas que nós sejamos como rios que transbordam de Deus, porque nós acreditamos numa igreja que não caminha na fissura do fanatismo, como nós falamos no início, do Jim Jones e de tantas outras seitas e tantas outras pessoas que caminham no fanatismo religioso, naquela opressão da religião, naquela escravidão da religião. Nós não acreditamos numa igreja que vive na fissura do fanatismo religioso, não. Nós não acreditamos numa igreja que se perde na doutrina e no ensino, que começa a impor doutrinas de homens, ao invés de impor doutrinas bíblicas e de Deus. Nós não acreditamos numa igreja que se isola do mundo para se mostrar melhor do que tudo e que todos. Não, uma igreja não se isola, uma igreja sai pelas ruas dessa cidade durante a semana para abençoar, para fazer essa cidade crescer, para fazer essa cidade prosperar, para fazer essa cidade melhor. Nós não acreditamos na igreja que vive assim. Mas nós acreditamos na igreja e continuaremos a acreditar na igreja que aprendeu a viver em comunidade. Nós continuaremos a acreditar numa igreja que está sabendo que é nivelada pelo mesmo amor, pelo mesmo preço e pela mesma comunhão. O amor do Pai, o preço de sangue do Filho e da comunhão do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que aprendeu a viver em comunidade, entendendo que ninguém pode viver sozinho. Nós somos um naquele que nos amou e nos ensinou a amar de verdade. Somos um naquele que nos amou e nos ensinou a amar de verdade. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã na Tua presença. Por Tua palavra, Deus, que vem ensinar a gente a viver em comunidade. Viver como família de fé, Deus. Que não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer. Não é nada sobre nós mesmos, ó Deus. Não é nada sobre as nossas vontades, os nossos desejos, mas é sobre aquilo que o Senhor tem para essa família de fé, para essa comunidade de fé, para os nossos irmãos, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, aqui em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos ser uma bênção nessa igreja. E nós possamos, ó Deus, aqui, com toda a nossa diversidade, com todas as nossas diferenças, aprender a caminhar num só coração, ó Deus, num só amor, numa só fé, num só propósito, na direção do Seu Espírito Santo, por meio do cabeça que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que nós possamos aprender, ó Deus, o valor da união, o valor da unidade, o valor, ó Deus, de sermos um e de aprendermos a sermos um, ó Deus.
Ó Deus, que as nossas diferenças, que as nossas divergências, ó Deus, elas estejam todas debaixo dos pés do Senhor, ó Pai. Que as nossas diferenças sejam colocadas nessa manhã aos pés da cruz, e nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor chamou cada um de nós para que sejamos uma bênção por onde nós passarmos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que você possa continuar sendo uma bênção de Deus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. E aqueles que caminham como um no Senhor Jesus, digam amém. Deus abençoe a sua vida, um bom domingo e boa semana a todos.